Epístola aos Hebreus 10, verso 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. 38 mais uma vez. Mas o justo viverá da fé, ou pela fé. Agora Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, Evangelho de Marcos capítulo 5, verso 25. Marcos 5, 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar das suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar curada daquele mal. Verso 34 agora. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te curou, ou salvou. Vá em paz e ser curada deste mal, deste teu mal. Deixa aberto até aí, vamos fechar os olhos. Mas no capítulo 10, verso 38, ele vai dar uma característica para o povo da igreja. Ele vai dizer algo que deve ser característico dos cristãos. Hebreus capítulo 10, no verso 38, diz o quê? O meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A palavra justo aqui se aplica para aquele que foi justificado. Justificado é aquele que foi perdoado. Perdoado é aquele que creu. Aquele que creu é aquele que se converteu. Aquele que se converteu é o que nasceu de novo. Então o justo aqui está falando do crente, do cristão, do povo de Deus. Então é uma mensagem, um texto que ele afirma, ele revela a qualidade ou a característica de um cristão, de um crente, do povo de Deus. Então ele diz: o meu justo viverá. Ele está dizendo a forma, o padrão de vida, ou o estilo de vida do justo. Então você que está aqui, acredita-se que você é justo. Você que vai me assistir, que está me vendo, acredita que é justo, que faz parte da família de Deus, do povo de Deus. Passou pelas águas, passou pelo arrependimento, pela fé, passou pelo novo nascimento, foi justificado diante de Deus e agora anda em novidade de vida. E agora é cristão. E ele está dizendo que o meu justo viverá. E esse justo tem um padrão de vida a seguir. Tem um estilo de vida, tem uma maneira de proceder. E ele vai dizer qual é. O meu justo viverá, caminhará, terá um estilo de vida. Viverá pela fé, ou por fé. E esse deve ser o nosso padrão. A palavra fé aqui tem vários significados, mas o significado que se aplica a esse texto, a ideia que o grego quer dar é de dependência ou confiança. Então ele está dizendo que o meu povo, o justo, viverá, caminhará, tem como estilo de vida a total dependência de mim, Deus. Vive tendo confiança em mim. Vive da fé. E por que eu estou falando da fé essa noite? Porque, querida e amada igreja, eu nunca vi uma geração tão incrédula como essa atual. Eu nunca vi um povo, um cristão, eu nunca vi, como nos dias de hoje, uma cristandade tão incrédula como essa. Se nós formos tirar da interpretação que eu dei confiança e dependência, é uma geração que não confia e nem depende de Deus para praticamente nada.
É uma geração que confia nas economias. É uma geração que confia nos remédios. É uma geração que confia nos médicos e doutores. Que confia na sua própria habilidade acadêmica, intelectual, profissional, financeira. É uma geração que tem andado por vista e não por fé. É uma geração que tem atentado para as coisas que se veem, as quais são temporais, e não para as que não se veem, as quais são eternas. É uma geração previsível e presumível. É uma geração previsível. Você sabe exatamente o que vai fazer daqui 1 hora, daqui 2, exatamente o que vai fazer amanhã. Você tem o cronograma de todo o dia e da semana que vem. E não vai haver qualquer alteração nela. E isso está errado, está em desacordo com a palavra. Isso está em total desacordo com a palavra. Significa que nós estamos afastando-nos cada vez mais da nossa aliança com Deus. Eu preguei aqui na quarta sobre o pacto de Abraão, ou de Deus com Abraão, da aliança, que consiste em graça, proteção, provisão e bênçãos. E esse pacto se baseia em uma palavra: fé. Porque Abraão foi justificado pela fé. E nós estamos perdendo essa aliança, essa conexão com o céu. Qual a última vez que você obteve uma cura, e as curas são bíblicas, eu não concordo com o curandeirismo de hoje, místico, bruxificado, transcendente que está aí, eu não considero. A pagelança indígena evangélica que está aí, eu não considero. Mas eu acredito que Deus cura em resposta à oração da fé. E qual a última vez que isso ocorreu com você? Qual a última vez que, por fé, você confiou em respostas, em resultados, em diagnósticos, em sentenças? E por fé, sentenças, resultados, diagnósticos foram a ti favoráveis. Tudo é feito de forma natural. O dinheiro compra, o dinheiro paga, o médico cura, trata, indica, direciona. As nossas inspirações, guias, gurus são a meteorologia, ciências sociais, evolucionismo secular, jornais, imprensa. E nós estamos deixando o padrão salvífico, bíblico, escriturístico, que é viver pela fé, da dependência de Deus, da direção de Deus, da revelação de Deus, da provisão, providência de Deus, da cura de Deus, do consolo de Deus, do milagre de Deus, da operação divina, sacrossanta de Deus. E o contrário de viver da fé é o quê? Viver da força da carne, viver do braço, viver da raça e no peito, viver no grito, no dinheiro, na negociação, na jogatina. É isso que nós estamos fazendo. E isso nos torna uma geração incrédula. Viver da fé significa que a igreja foi colocada aqui. E igreja, o termo eclésia, significa tirado para fora. Deus nos tirou do mundo. Mas ainda nos mantém no mundo. Ele nos tira e nos mantém. Para quê? Para viver da fé. Para viver cada dia, cada caminhada, decisão, esperando no Senhor a direção do Senhor, a provisão do Senhor, a ação, a palavra, o resultado de Deus. Então, quando se vive uma vida na carne, naturalmente, se vem e prestam-se cultos religiosos aqui na congregação. Fazemos a nossa liturgia, professamos a nossa fé religiosa, litúrgica, e voltamos para a nossa vida natural, sem qualquer perspectiva do sobrenatural, sem qualquer perspectiva de ouvir a voz de Deus,
sem qualquer perspectiva que Deus opere ou dirija, ou revele, ou inspire alguma coisa para nós, ou por nós, está em desacordo com a palavra. E por isso nós temos sofrido derrotas. Por que nós temos sofrido derrotas? Porque nós não temos crido, nós não temos sido dependentes da mão poderosa de Deus, dependência para tomar decisões, dependências para abrir a boca, dependências para fechar negócios, dependências quanto aos nossos filhos. Esperar em Deus, confiar em Deus, confiar que aquela situação está nas mãos de Deus, que foi entregue a Deus aquele filho, aquele casamento, aquela doença, aquela circunstância, quaisquer que sejam, níveis, extensão, profundidade, mas confiar que foi lançado na mão de Deus, confiar que está aos cuidados de Deus, confiar que tudo que vier da parte de Deus, uma vez tendo sido confiado a Ele, ainda que a resposta seja negativa, é bom. Confiar que Deus tem sempre o melhor, que a resposta de Deus é sempre positiva. Fé. Fé. E essa geração precisa andar pela fé. Por isso ela é limitada. Por isso nós não estamos vendo o sobrenatural de Deus na nossa vida cotidiana. Não temos visto os milagres de Deus na nossa vida cotidiana. E eu vou usar esse texto da mulher do fluxo de sangue para mostrar para você o que a fé é capaz de fazer e produzir numa pessoa e o que a falta dela também produz. Eu acredito que depois dessa mensagem, que vai ser muito simples, a sua vida nunca mais será a mesma. Depois dessa mensagem, no que diz respeito a confiar em Deus, no que diz respeito a depender de Deus, ou no que diz respeito ao que a fé é capaz de fazer em nossas vidas. Nós sabemos que essa mulher, ela tinha um problema. A narrativa diz que ela tinha um fluxo de sangue, ela tinha uma hemorragia que não se estancava. Durante 12 anos perdurou essa enfermidade. Ela minava sangue durante 12 anos. E você sabe as complicações físicas, biológicas, fisiológicas que isso traz no corpo de uma pessoa que tem escorrimento de sangue, que tem hemorragia, principalmente de uma mulher, por 12 anos. Então era uma enfermidade gravíssima, que levou essa mulher a estar no estado de debilidade profunda. Então essa mulher, ela estava excluída socialmente, conjugalmente, familiarmente, ela é considerada impura, ela era doente, enfim, essa mulher não tinha vida social, não tinha saúde, não tinha beleza, e não tinha relacionamento, vínculos profundos, familiares, nem sociais. Mas Jesus diz assim para ela, presta atenção, no final do texto, Jesus diz assim: vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então Jesus vai dizer a razão e o motivo que fez o poder dele, que é o poder dele que cura, é a graça dele, é a providência dele, porque quando aquela mulher toca na vestimenta de Jesus, Jesus diz: quem me tocou, porque de mim saiu virtude. E Jesus vai dizer a causa, o que levou aquela graça, aquela virtude que só vem de Deus, curar aquela mulher. Jesus diz: a sua fé te salvou, te curou. Então, Jesus, ele afirma que aquela mulher teve fé. Aquela mulher era uma mulher crente. Aquela mulher creu. Ela tinha fé. Agora vamos ver o que a fé produziu naquela mulher até que ela fosse curada. Até que ela fosse curada. Até que ela fosse curada e ela demonstrou que tinha fé. Vamos ver o que a fé que estava dentro do coração daquela mulher levou-a a fazer. E você vai aprender o que implica ter fé. Primeiro, a fé nos traz visão. A fé traz visão. Deixa eu te dizer algo.
A mulher, ela estava num estado totalmente caótico. A Bíblia afirma, presta atenção, que ela tocou nas vestes de Jesus. Então ela tocou na ponta do vestido. Por que ela não tocou na cintura, no ombro, na mão, no rosto de Jesus? Porque a debilidade daquela mulher a fez ir arrastada para Jesus. Ela foi engatinhando, arrastando, se jogando a Jesus. Tamanha fraqueza. Mas a narrativa diz que entre a mulher que estava doente e Jesus havia uma multidão. Uma multidão entre ela e Jesus. Jesus era muito popular, a sua fama era muito grande por causa dos seus sinais e milagres que ele operava. Então havia muitas pessoas ao redor de Jesus, oportunistas, coxos, paralíticos, pecadores, ímpios, toda sorte de pessoas. E a palavra do Senhor diz que aquela mulher, no meio da multidão, conseguiu ver a Jesus. Conseguiu saber que ali estava Jesus. Conseguiu focalizar, localizar a Jesus, mesmo em meio à multidão e obstáculos. Por que que aquela mulher viu a Jesus? Por causa da fé que havia no coração. A fé nos dá visão. A fé nos faz enxergar além do obstáculo. A fé amplia nossos horizontes. A fé diz que há possibilidades quando as situações e circunstâncias dizem que não. Havia uma multidão, haviam pessoas, havia uma escuridão. Era quase que impossível localizar e identificar uma pessoa de modo distinto e de modo único. Mas aquela mulher conseguiu ver entre o obstáculo. Talvez você está assim, não tem perspectiva, não tem otimismo, não consegue ver lá na frente, não consegue enxergar saída, não consegue enxergar vitória, não consegue enxergar possibilidades algumas, por falta de fé. Por falta de fé. A fé traz visão. A fé me faz enxergar além dos obstáculos, além das circunstâncias. Ela não podia ver. Só para você ter uma ideia. Quando Jesus multiplicou os pães e peixes, quantos homens tinham? 5.000. Fora mulheres, 10.000. Crianças, 15.000. Se fosse 2 filhos, 20.000. 20.000 pessoas ao redor de Jesus. Como aquela mulher conseguiu enxergar? Fé. Você precisa de fé para crer, meu irmão, para ver além das circunstâncias, além dos obstáculos, além da oposição, além da escuridão. A fé nos dá visão, a fé nos dá condição de enxergar de trás das paredes, das muralhas, dos bloqueios, dos obstáculos. Fé. E talvez a sua visão está tão limitada, talvez você não está enxergando resultados, você não está visualizando dias melhores, não está visualizando fatos, porque você está sem fé, porque você não crê. Você está limitado ao olho nu. Você está limitado ao processamento mental. Você está limitado às circunstâncias negativas da terra. E você está caminhando por elas. Pelo que os jornais dizem. Pelo que a imprensa diz. Ou pelo seu próprio diagnóstico naturalista. Você só enxerga numa esfera muito pequena. E essa esfera te mostra impossibilidades, incapacidades, obstáculos. Essa esfera te mostra enfermidades, te mostra bloqueios, muros. E você não consegue ver além disso. Por quê? Não crê. Não possui fé. Não está munido. Não está cheio. Não está convicto. Aquela mulher conseguiu, porque a fé nos dá visão, a fé nos faz enxergar, a fé nos faz ir adiante,
A fé nos faz localizar, traçar alvos, metas, nos faz prosseguir e ver o que Deus tem preparado, ver o que Deus está fazendo, ver o que Deus pode fazer, ver a resposta além dos obstáculos. A fé faz isso. Por isso ele diz, o meu justo deve viver da fé. Por isso a fé deve ser o carro-chefe que rege a igreja, ministério, conduta, família, casamento, vida cristã, toda ela. Porque o que é feito sem fé é pecado. Segundo, o que a fé traz? O que a fé produz? Força. Aquela mulher estava 12 anos escorrendo sangue. Aquela mulher estava sob uma profunda debilidade física. Estava em estado físico de profunda fraqueza. Você imaginou a coloração da pele de uma mulher que escorre sangue há 12 anos? Anêmica. Você imaginou o peso dela? 40 quilos. Você imaginou a composição do tecido da pele dela? Você já imaginou a sua ossatura, o seu esqueleto como estava? Mas a palavra diz que ela sobrepujou os 5, 10, 15 até 20 mil homens. Ela conseguiu ir até o alvo. Por quê? Da onde aquela mulher arrumou força? Uma mulher débil. Como ela conseguiu superar 5, 10 ou 20 mil obstáculos? Como ela conseguiu, em meio àquela multidão que exprimia, a Bíblia diz que cercavam, e exprimia, como sair de uma final de Fla-Flu no Maracanã e tentar falar com o artilheiro, está aglomerado de repórteres, imprensa, torcedores, e ela conseguiu furar todo aquele bloqueio, 12 anos esquelética, anêmica. A fé deu força àquela mulher, a fé produziu força. A fé revigorou aquela mulher. A fé, meu irmão, robusteceu aquela mulher. A fé a fortaleceu. Será que isso não é a causa da sua fraqueza? Será que você não é uma mulher impotente, fraca, débil, não tem forças para lutar? Não tem forças para convencer o marido. Não tem forças para pôr os filhos nas rédeas. Não tem forças para lutar contra o pecado. Não tem forças físicas, de fato, físicas. Forças que te dão condição de limpar bem uma casa, de cozinhar bem, de estudar, de praticar suas atividades profissionais. Você está sem força. Sem força para orar. Sem força para ler, estudar, compreender as Escrituras. Sem força para lutar contra Satanás. Sem força para subjugar os desejos da carne, as concupiscências, a soberba da vida. Sem força para lutar com o pecado. E por que você está sem força? Você até inicia alguma coisa, mas você jamais conclui o que iniciou. Períodos de oração, você não conclui. Períodos de votos de jejum, você não conclui. Períodos de estudo da Escritura, não conclui. Períodos de presença na igreja assídua, não conclui. Projetos profissionais, você tenta fazer uma reforma, não conclui. Tenta tratar o casamento e vai, mas na metade para. Tenta falar com os filhos e pôr nas rédeas, mas desiste facilmente. Por quê? Está sem força. Está sem força. Força para lutar. Força. Agora, como que pode, igreja? Como que pode uma mulher 12 anos vazando sangue conseguir arrastar e pegar na perna de um no vestido de outro? Aquela mulher tomou tapa, pescoção. Aquela mulher foi pisada. Aquela mulher foi cuspida. E ela tinha força. Ela ia como pode. A fé. A fé. A fé é aquele upgrade. A fé onde o músculo não ia, onde o raciocínio já não tinha mais condição, onde o batimento cardíaco acelerava. A hora que terminava as forças, a fé produzia um extra. A fé dava um empurrão, a fé dava coragem. Fé! Olha o que a fé é capaz de fazer. É capaz de pegar você de uma forma esquelética.
é capaz de pegar você de uma forma anêmica, débil. É capaz de pegar você franzino espiritualmente, franzino emocionalmente, franzino conjugal, familiar, espiritualmente franzino. E ela é capaz de te fortalecer. Ela é capaz de produzir uma musculatura espiritual. Ela é capaz de produzir em você força para chegar, para conquistar, para produzir, para alcançar. Creia, igreja. Fé. Como que pode? Uma mulher de 40 quilos, anêmica, podia ter tido uma convulsão. Como que ela enfrentou uma parede humana de 20 mil pessoas? A fé. Você precisa crer. O que é a fé nesse sentido? Que fez ela ter visão. Que fez ela ter força. É a dependência dela. Ah, o Senhor prometeu. Ah, Ele disse, eu sou o Senhor Jeová Rafá, o Deus curador. Ele disse que enviaria o Messias. Ele disse que levou sobre si nossas dores. Ele disse que pode fazer. Ele tem a solução. Ele tem o poder. Ele pode realizar. E isso dava força. Essa expectativa, essa esperança, isso a fortalecia para ela chegar ao alvo. A mesma coisa, como posso fazer com que você, nessa escuridão, nessa multitude, nessa grandeza, consiga enxergar a qualquer resposta? Será que é a saída para os teus filhos? Será que é a salvação para o teu pai? Será que é a esperança para a sua dor, para a sua agonia? Será que há uma luz no fim do túnel? As promessas de Deus dizem que há. A palavra de Deus diz que há. O sacrifício de Jesus diz que há. Isso deve te dar esperança e motivação. Continue indo, continue esperando. Lute pelos teus filhos, eles virão, porque Jesus disse que virá. Lute pelo teu marido, ele virá, porque Jesus disse que ele virá. Lute, meu irmão, lute pelo seu casamento. Lute, meu irmão, pela paz da sua casa, porque Jesus disse, deixo-vos a minha paz vos dou. São essas palavras, essas promessas que te darão visão, que te darão força, que te darão fé. Creia nisso. Terceiro, a fé produz coragem. Meu irmão, o povo oriental é um povo forte. São homens arrãos, ou homens arrões. Aquela mulher não podia tocar em ninguém, porque a lei dizia que ela era impura. O escorrimento de sangue a fazia impura, segundo a lei de Moisés. Aquela mulher não podia se entremeter no meio de homens. Aquela mulher podia ser pisada, ela podia morrer pisoteada. Aquela mulher podia ter uma parada cardíaca, ou uma parada respiratória. Qualquer coisa, podia ter um infarto, um derrame. Aquela mulher tinha que enfrentar até o não de Jesus. Porque ele era um judeu. Aquela mulher tinha que enfrentar os medos dela. Medo de não ser curada. Medo de ser pisada. Medo de ser espancada. Medo de ser rejeitada. Medo de ser açoitada. Mas ela superou o medo. Superou o receio. Superou a indiferença. Superou a multidão. Aquela mulher... Se você ler bem a biografia dela, está descrita em outros evangelhos, aquela mulher foi revestida de profunda bravura. Uma mulher corajosa, sozinha. Não há relato que o pai dela estava com ela. Não há relato que a mãe estava junto, o marido, o filho. Ela estava sozinha. E ela enfrentou gigantes, leões, obstáculos, rejeições. Aquela mulher era corajosa. E o que fez uma mulherzinha franzina, esquecida, impura, rejeitada, um Zé Ninguém, uma pessoa desqualificada, descaracterizada.
Uma pessoa sem nada, sem ética, sem bom senso. Um Zé Ninguém. O que fez ela perfurar, avançar diante de todos os obstáculos e ir face a face ao Messias? Tu és o Messias? Aqui estou para tocar em ti. O que fez aquela mulher corajosa? A fé. A fé produz em nós coragem. A fé nos faz destemidos, nos faz homens bravos, valentes, ousados, intrépidos. Olha a ousadia dessa mulher. Aquele lá é o Messias? Sim. Ele tem a cura para mim? Sim, ele tem. Ele é o enviado prometido dos profetas? Sim. Tem um obstáculo entre mim e eles, tem divergências, oposições? Sim. Mas eu vou porque eu creio, então eu vou. Então ela foi revestida de ousadia, intrepidez, audácia, coragem. Será que não é por isso que você, meu irmão, muitas vezes foge da raia, chora nas situações que precisa ser forte, corre do problema, corre da esposa, corre dos filhos, foge das responsabilidades, é covarde, é medroso, não encara Satanás nos olhos, não encara o pecado nos olhos, não encara a educação dessa casa, não toma as rédeas desse lar, tem medo, tem receio, não tem coragem, é covarde. Não seria isso a falta de fé? Você sempre tem um não na boca, sempre tem um não vai dar certo, é sempre covarde, é sempre com o pé atrás pronto para pôr o outro, tem medo de arriscar, tem medo de tentar, tem medo de enfrentar. É uma visão pessimista, retrógrada, é uma visão escura, medonha, enfadonha. Será porque não crê? Seguramente, você pode estar numa situação inferior da mulher ou da mulher. Olha aqui, irmão, a mulher tinha tudo para lá. Ai, sou muito fraca, não dá. Ai, estou impura, eles não vão aceitar. Ai, tem 20 mil pessoas. Ai, é o fim. Ela podia falar, é muito grande. Não dá. Ai, eu estou só. Não dá. Ela podia falar. Não. Eu vou, eu passo debaixo das pernas, eu empurro pessoas, eu me arrasto, eu aceito ser rejeitada, eu enfrento a rejeição, eu enfrento os gigantes, eu enfrento a posição, eu estou entre mim e a cura tem esse obstáculo e eu vou transpassá-lo. Olha a ousadia dessa mulher, olha a bravura, a coragem. Talvez se fosse você, ai não. Muito longe. Ah, não, muita gente. Ah, não, eu não tenho força. Ah, não, eu tenho medo. Ai, Deus me escolheu para morrer, para ser sofredor, para ser leproso, doente, enfermo, pecador. Eu acho que é sina, é karma eu ser impuro, imoral, avarento, presunçoso, soberbo. Não, não dá. Por quê? Porque senão ele não teria tantas dificuldades. A mulher que nada. Foi para a glória de Deus que eu fiquei enferma. E agora para a glória de Deus eu serei curada. A fé produz coragem. A fé te faz audaz. A fé te faz intrépido. A fé te faz ousado, valente. Talvez essa causa da sua covardia. Talvez é por isso que no placar espiritual está uma centena para o diabo e você ainda está com 0. Veja só, não tinha condições dessa mulher ter força, 12 anos. Não tinha condição dessa mulher ver, tinha uma multidão. Não tinha condição nenhuma dela ter coragem. Eu estou dizendo que o que ela fez não foi produto dela. Foi a ação da graça, foi a ação soberana, ação divina. Foi o Espírito que abriu os olhos para que ela visse. Foi o Espírito que deu força para ela prosseguir. Foi o Espírito que inflamou o coração. Não de covardia, porque eu não tenho vos dado espírito de medo, mas de ousadia. Foi o Espírito, foi produto do céu. Mas mediante a quê? A fé. Foi porque ela creu. A fé.
Quarto, outra coisa que a fé produz: ânimo. Lembra do versículo? Havia uma mulher que há 12 anos estava com fluxo de sangue, uma hemorragia. E tendo gastado tudo com os médicos. E nada aproveitando, antes indo de mal a pior. 12 anos ela estava tentando ser curada, não é? 12 anos. E ela não conseguiu. Essa mulher tinha tudo para estar desanimada. Ah, eu não tenho mais ânimo. Nunca deu certo. 12 anos tentando com esse marido. 12 anos tentando tratar essa doença. 12 anos orando para o meu pai. 12 anos lutando para ter um ministério, crescendo em graça, em santidade, fracassando. 12 anos sendo atordoado, golpeado, molestado por aquele pecado, aquela anomalia da minha natureza, aquela disfunção no meu caráter. Eu não tenho mais força para orar. Eu não tenho mais força para jejuar. Eu não tenho mais ânimo para crer. Eu não tenho mais ânimo. 12 anos. Olha, você tentou aquele médico, aquele outro. Sim. Fiquei sabendo que tem um rabino galileu, natural de Nazaré, que ele toca e as pessoas são curadas. No livro da lei, nos profetas, foi predito sobre ele. Em Isaías 53 diz que ele leva sobre ele as nossas enfermidades. E que ele é a própria encarnação do Deus vivo, Jeová Rafá. A mulher, então é nesse que eu vou. Então eu vou. Ânimo. Tinha ânimo. Ânimo para tentar mais uma vez. Ânimo para prosseguir. Ânimo. Ânimo para ir até o fim. Para concluir. Para alcançar. Ânimo. Será que não é por isso que você está profundamente desanimado? Não tem mais ânimo para orar. Não tem ânimo para ler a Bíblia. Não tem ânimo para limpar uma casa. Não tem ânimo mais para pregar para o pai. Para sair às ruas e evangelizar. Para interceder pela conversão da mãe. Não tem ânimo mais para tocar nesse assunto conjugal. Perdeu o ânimo. Vai tocando a vida com a barriga. De qualquer jeito. Vai perdendo a motivação, perdendo a articulação, o raciocínio, perdendo o fio da meada, uma profunda apatia. Entregue-se. Essa mulher, igreja, ela tinha uma condição, o quadro dela é N vezes pior que o seu. Ela tinha tudo para jogar o toalha, para se prostrar, para entregar os pontos e falar: estou desanimada, porque é muito tempo tentando. Mas não, meu irmão, ela foi e tentou mais uma vez. Ela foi, ela se desvencilhou das circunstâncias, ela transpôs os obstáculos, ela viu em meio à escuridão, ela foi intrépida, ela estava profundamente animada, cheia de ânimo. O que causou ânimo naquelas veias que borbulhavam? Fé. Fé, a fé condicionou o ânimo. A fé disse: não, ele disse que faria, ele prometeu, ele disse que haveria chance, que haveria oportunidade, que ele faria. Então eu creio, e porque eu creio, eu me animo. O que te dá ânimo, irmão? A Bíblia diz: aquele que começou boa obra em vós é fiel para completar. Há de completar. E isso me dá ânimo. Eu tropeço aqui, caio, levanto de novo, me sujo, me lambuzo, peco, não me sinto salvo, não me sinto perdoado. Então minha fé mingua. Mas de repente eu olho para as promessas, para a palavra e diz: aquele que começou boa obra há de completar. É poderoso para completar. Aperfeiçoará. Então eu me encho de ânimo, luto com o pecado mais uma vez, me santifico, me levanto de novo, trabalho o meu caráter, porque a fé está em mim. É a fé que dá ânimo. Pastor, mas eu já orei tanto para aquela cunhada,
Eu orei tanto para minha nora, já evangelizei meus filhos, já fiz tantas campanhas e votos que o senhor não tem ideia. Eu já desisti, não tenho ânimo para evangelizar de porta em porta, nas ruas e nas praças, de pegar mais um microfone. Eu estou desanimado quanto a minha família. Não, meu irmão, a palavra do Senhor diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Diga como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então isso produz ânimo. Se Josué e sua casa serviram, eu e a minha casa serviremos. Se eu criei e fui salvo, a minha família e a minha casa podem crer e serem salvos também. Isso dá ânimo. E o Senhor acrescentava a cada dia o número daqueles que haviam de se salvar. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura da terra, batizando em meu nome, ensinando-vos a guardar todas as coisas. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Pregue o evangelho, porque a palavra do Senhor diz que você está tímido quanto ao evangelismo, tímido quanto às respostas. Eu sei que todo o planeta não vai se converter. Eu sei que nem todos serão salvos. Eu sei, meu irmão, é mentira dizer, é ilusão, é equívoco achar que todos se converterão. Mas alguns se converterão, mas muitos se converterão. Porque Isaías 55:11 diz: a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Pregue, isso te dá ânimo. Ânimo. Fé. Fé. Quinto, esperança. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela conjuga o verbo sarar no futuro. Eu não estou curada. Ela não estava curada. Eu não estou curada. Está minguando o sangue, ela meu rastro, ó, cheio de sangue. Eu ainda continuo impura. Eu continuo sem marido. Eu continuo sem filhos, eu continuo sem emprego, eu continuo feia, magra, burra, ignorante, doente, endemoniada. Mas se eu tocar, futuro, sararei. Como assim? Sararei. Esperança. Esperança. Dias melhores virão. Eu hei de me livrar dessa dor. Meu marido há de entrar nessa congregação. Eu hei de ser cheio do Espírito Santo. Eu hei de ganhar almas para Jesus. Eu hei de vencer este pecado. Eu hei de crescer à imagem de Jesus. Eu hei de crescer em santificação. Eu hei de avançar. Hei de conquistar. Hei de triunfar. Eu tenho esperança. Por quê? Porque eu tenho fé. A fé dá esperança. A fé dá esperança. Olha o que a fé produz. De sorte que o contrário também. Talvez é por isso que você é pessimista, ranzinza, rabugento. Nada vai dar certo, tá tudo errado. Eu vou pro inferno, minha família vai também. Eu sou o maior dos pecadores, imundo, o substituto de Manassés. Não tem jeito para mim, e etc. Amanhã vai ser pior, vai acontecer um caos, o telefone toca, sempre espera o pior. Tudo é ruim, amargura, dor, solidão. Por quê? Está sem fé, sem dependência do Todo-Poderoso, sem andar na providência divina, sem esperar nas mãos ternas, providentes, amorosas, misericordiosas, complacivas, bondosas, longânimas do Todo-Poderoso. Está sem fé. É por isso. Eu sei, eu vou a você. A sua expressão é negativa. Sua verbalização negativa. Expressão facial negativa.
Expressão corporal negativa. Sentimentos negativos. Uma visão pessimista da vida. Por quê? Não tem fé. Falta-lhe fé. A fé é a certeza das coisas que não se vê. A certeza das coisas que se espera. E a convicção de fatos que não se veem. Fé na palavra. Meu irmão, deixa eu te dizer. Isso aqui é muito interessante, eu citei 1 milhão de vezes. O diabo, o ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Se você vê na acentuação, na pontuação, está um ponto e vírgula. O diabo vem para matar, roubar, destruir. Ponto e vírgula. Agora vem Jesus, no mesmo verso. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ponto final. É nisso que a minha fé se baseia. Nos pontos finais de Deus. E não nos pontos e vírgulas de Satanás. Esperança. Esperança. Meu irmão, espere, aquela mãe sua vai entrar por esses portões e vai receber a Jesus. Espera que aquele filho vai conhecer, vai receber a Cristo. Espere que dias melhores virão. Espere, tenha uma ardente expectativa da vida, porque o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Será que você está aqui essa noite e você crê? Será que você ainda acredita? Deixa eu te falar uma pergunta. Será que você acredita ainda em milagres? Você acredita que Jesus ressuscitou Lázaro de 4 dias? Será que você acredita que Moisés abriu o mar vermelho? Que fez chover pão? Você acredita que tinha um cara 4 dias inchado, cheio de bicho, putrefado, carcomido, roxo, que numa palavra se recompôs e saiu andando? O milagre de Lázaro não foi só ressuscitar não, viu? Teve que dar voltar a coloração da pele, recompor os órgãos, tecido muscular, batimento cardíaco, funções neurais. Teve que pôr saliva na boca. Depois ressuscitar com uma palavra dizendo: Lázaro, vem para fora. Sabe por que ele falou Lázaro, vem para fora? Porque se ele fala só vem para fora, todos os mortos da tumba ressuscitariam. Mas disse: eu só quero Lázaro dessa vez. Vem para fora, Lázaro. É isso que me dá esperança. Lamentação de Jeremias 3:21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória o que me dá fé. E eu trago à minha memória os sinais de Jesus. O nascimento virginal. A impecabilidade de Jesus. Os milagres miraculosos. A morte na cruz. A ressurreição ao 3º dia. E as promessas do Evangelho da Graça. Isso me dá esperança. Eu posso gritar aqui em alto bom som: morte, onde está a morte? A sua vitória. Onde está o pecado? O seu aguilhão. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás bem debaixo dos vossos pés. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, esse eu ressuscitarei no último dia. Meu Deus do céu. Isso me dá esperança, não te dá? Último. A fé te faz ouvir a Deus. A Bíblia diz: e ela, ouvindo falar de Jesus. Eu deixei essa para o final. Como é que no meio de uma multidão, de uma algazarra, olha só, multidão, barulho ensurdecedor, escuridão, debilidade, fraqueza, fracasso, rejeição, trevas. Como é que ela conseguiu ouvir de Jesus?
esperança, expectativa. Meu irmão, nós vivemos na pior geração de todos os tempos, escura, uma multidão de verdugos, demônios, anjo caído, escuridão, rejeição, frieza. Ninguém tem ouvido a voz de Deus. Meu irmão, quantos de vocês não estão aqui e precisam de uma palavra desesperadamente vinda de Deus? Quantos de vocês não falam, Deus falou comigo essa manhã, Deus falou comigo essa madrugada, Deus falou comigo em Mateus, Deus me levou ao Salmo, Deus falou comigo em 1 Coríntios, em Oséias. Quantos de vocês, de nós, não estamos discernindo a voz de Deus sacra, doce, por conta da nossa incredulidade? Porque, meu irmão, o cristianismo, o discernimento espiritual, o relacionamento com Deus só pode ser feito por fé. Não andamos por vista, diz Paulo, mas por fé. E se você não tem fé, você não é sensível ao Espírito Santo. Você jamais vai ouvir a voz de Deus, vai ter discernimento. Será que não é por isso que essa geração é a geração mais seca? É a geração que parece estar nos tempos de sacerdote Eli, no tempo dos juízes, no tempo de Malaquias a Mateus, sem enviar profeta, sem discernir os tempos, sem remir os tempos, sem ouvir a voz de Deus. Por quê? Falta-nos fé. Fé, uma ardente expectativa que Deus há de falar. Uma ardente expectativa, ainda que Ele não fale, eu não fazer, tomar decisões, andar, sem que antes Ele tenha falado primeiro. E essa ardente expectativa em obediência, pode fazer com que Ele fale, com que eu ouça, com que em meio aos ruídos, às interferências carnais, mundanas, demoníacas, midiáticas, eu ainda discirna a voz de Deus, eu ouço a voz de Deus me livrando, me dirigindo, revelando, falando ao meu coração, que é tão urgente para essa geração. E como se ouve a voz de Deus? E como se ouve Jesus falar? Pela fé. Crendo que Ele, meu irmão, pastor, mas a operação de Deus ao falar com os homens se restringe ao Velho Testamento, acabou. Foi na época dos patriarcas, dos profetas, dos primeiros apóstolos, alguns primitivos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ele ainda fala com o teu povo, Ele ainda fala com a igreja, Ele ainda fala com os seus servos, os profetas. Aqueles que creem, aqueles que estão nas vigílias da noite, em oração, esperando a sua direção, esperando a sua palavra, aqueles que não tomam decisões sem que Deus fale, aqueles que esperam até que Deus revele. Fé. Fé. Isso ocorreu na vida daquela mulher. A fé lhe deu visão, a fé lhe deu força, a fé lhe revestiu de coragem, a fé lhe injetou ânimo, a fé a fez ter uma ardente esperança. A fé levou-a a ouvir a voz de Deus. De sorte que aquele que não tem fé está cego e não enxerga, não discerne, não consegue ver além das circunstâncias. De sorte que o que não tem fé não tem forças para lutar, perseverar, prosseguir. Não tem coragem para enfrentar os obstáculos e nem ousadia e intrepidez para lidar com os intempéries. Que não tem ânimo para nada na sua vida. Que está num profundo estado de apatia. E aquele que não tem fé, não tem esperança. Uma visão pessimista, ruim da vida. E dificilmente ele vai discernir a voz de Deus. Por isso está escrito: o meu justo viverá pela fé. Ah, é pela fé.
Meu irmão, viver pela fé, meu irmão. Não importa que circunstâncias você entrou, quanto dinheiro você tem no bolso, quanta saúde você porta nesse momento. Não importa quais as circunstâncias, os níveis, as fases que estão suas crises. Não importa do que você é composta. Não importa como é a sua existência nesse momento. Importa se você crê. Se você crê, Deus muda as situações, muda as circunstâncias, realiza fatos. Crê somente. Ele disse para Marta, mulher de Lázaro, não disse eu, se credes, verás a glória. Ele disse para Jairo, não temas, crê somente. Como que Jacó viveu todas aquelas situações e permaneceu de pé pela fé. Como que Abraão foi ter um filho com 90 anos e sempre a ser gerado pela fé. Como que Sara, estéril, com 90 anos, pôde ter um filho pela fé. Como, meu irmão, que Moisés deixou a ciência do Egito para ser pastor de Jetro em Midian e desceu para libertar do cativeiro 2 milhões de israelitas pela fé. Como que ele conduziu por 40 anos um povo sem nada no deserto pela fé. Como que Gideão venceu um exército valente, o menor de Manassés e o mais pobre de Manassés pela fé. Como que Sansão catou os portões da cidade, derrubou os palácios e matou todos os filisteus pela fé. É pela fé. O justo viverá da fé. Fé em quê? Nas promessas do Evangelho. Nas promessas da palavra. Fé na pessoa de Jesus. Na obra de Deus realizada em Jesus na cruz do Calvário. Fé, meu irmão, no que Ele prometeu. Fé. O meu justo viverá da fé. Se você entrou aqui em qualquer circunstância que seja, eu vou pedir para que você creia. Se estiver debaixo da vontade de Deus, não é impossível para Deus em todas as suas promessas. Jó disse, bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser impedido. Você tem que crer. Não olhe para as circunstâncias, as adversidades. Não olhe, meu irmão, para situações físicas e visíveis e negativas. Olhe para o autor e consumador da fé. Olha para Cristo, olha para a sua palavra. Olha e descansa nas suas promessas. Descansa na sua fidelidade. Descansa na sua misericórdia. Descansa na sua bondade. Aquele que começou a obra, Ele é fiel para completar na sua vida. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar.